Eu tinha aceitado aquele trabalho no interior do Paraná porque precisava de paz. O lugar era isolado, um povoado antigo cravado entre serras cobertas por neblina. Me instalei numa casinha simples que o dono da fazenda oferecia para os funcionários, bem próxima da mata. Nas primeiras noites o silêncio era reconfortante, mas tudo mudou quando a lua cheia apareceu. Na terceira noite ali, acordei com um uivo vindo da serra. Era algo animalesco, mas carregado de uma tristeza profunda, quase humana. Os cachorros da vizinhança começaram a latir em desespero. Olhei pela janela e vi sombras se movendo entre as árvores. No dia seguinte, comentei com um senhor do vilarejo. Ele apenas murmurou que era melhor não sair à noite, principalmente em época de lua cheia. Sua expressão dizia mais que suas palavras. Na noite seguinte, ouvi arranhões na porta dos fundos, um rosnado baixo, seguido de um baque seco. Meu coração disparou. Peguei a lanterna e, com muito cuidado, espiei pela janela. Vi pegadas enormes no barro. Pareciam de um animal gigante, mas havia algo estranho nelas, quase humanas. O medo tomou conta. Tranquei tudo e me escondi no canto da sala com uma faca velha nas mãos. Os barulhos cessaram antes do amanhecer. Pela manhã, encontrei marcas fundas de garras na madeira da porta. Fui até a vila implorar por respostas. Uma senhora me disse que, tempos atrás, um homem havia enlouquecido naquelas serras e desaparecido. Desde então, o lamento da serra ecoava nas noites de lua cheia, e quem escutasse dizia: estava sendo observado. Decidi ir embora antes da próxima lua cheia, mas nunca esquecerei aquele som, uma mistura de dor e selvageria, como se a floresta inteira estivesse chorando por dentro. Era fim de tarde quando o pneu da caminhonete furou na estrada de terra. Estava sozinho, voltando da cidade, atravessando plantações sem fim. O sol se punha e o milharal à minha esquerda se movia ao sabor do vento. Enquanto trocava o pneu, ouvi um estalo forte vindo do meio das espigas. Achei que fosse algum bicho, talvez um tamanduá. Ignorei e continuei o serviço. Foi aí que senti alguém me observando. Montei o estepe o mais rápido possível, mas antes que pudesse entrar no carro, algo correu entre as fileiras de milho, alto, pesado, com uma velocidade que nenhum animal que eu conhecesse teria. Meus pelos arrepiaram. Entrei no carro e bati a porta. O barulho cessou. Então, ao ligar o motor, algo caiu em cima do capô. Era uma criatura, coberta por pelos, com olhos amarelos e dentes expostos. Mas o mais perturbador foi ver que suas mãos eram como as de um homem. Longos dedos, unhas negras. Fiquei paralisado. Ela olhou fixamente para mim. Depois, saltou para dentro do milharal e desapareceu. Cheguei em casa sem conseguir articular uma palavra. Quando contei para meu pai, ele ficou pálido. Disse que, quando jovem, havia algo parecido rondando as plantações. Chamavam de o cão da noite. Mas ele jurava que aquilo não era cão nenhum. Era um castigo, uma maldição antiga, passada de geração em geração. Um homem que havia se tornado fera. Desde então, não passo por estradas de terra ao anoitecer. Aqueles olhos continuam vivos na minha memória. O que vi naquele milharal não era um animal. Era algo que um dia já foi humano e ainda carrega dentro de si a dor de ser o que se tornou. A casa onde cresci
Ficava próxima de uma igrejinha abandonada. Minha avó sempre dizia para não andar por lá depois do pôr do sol. Diziam que à meia-noite em ponto, alguém caminhava ao redor da capela. Quando criança, achava que era só mais uma das histórias dela. Mas numa noite, quando eu tinha 18 anos, provei do que ela falava. Tínhamos bebido um pouco demais no aniversário de um amigo e decidimos, por desafio, dar uma volta ao redor da igrejinha. A lua cheia iluminava tudo. Era como se o campo estivesse sendo observado. Quando completamos a terceira volta, ouvimos passos atrás da construção. Rasteiros, pesados. Fomos conferir, rindo, achando que era um de nós tentando assustar os outros. Mas não havia ninguém, só pegadas no barro. Voltamos correndo para a casa do meu amigo. Mas ao chegarmos lá, notamos algo estranho. Um dos cachorros estava morto, no quintal, com as vísceras expostas e marcas enormes de garras pelo corpo. O silêncio tomou conta. Dormimos todos juntos naquela noite, com medo. Dias depois, minha avó me chamou de canto e disse que quando era menina, um homem da vila desapareceu após ser acusado de matar o próprio irmão. Encontraram seus restos na beira da mata. Ela dizia que ele havia feito um pacto e desde então, nas noites de lua cheia, seu espírito amaldiçoado vagava entre a capela e os campos, preso entre o homem e o monstro que havia se tornado. Nunca mais voltei àquela igrejinha, mas até hoje, quando o vento sopra forte à meia-noite, tenho certeza de ouvir os mesmos passos que escutei naquela noite. Quando me mudei para o interior de Minas, queria tranquilidade. Era um lugar isolado, rodeado de mato e montanhas baixas, ideal para esquecer a correria da cidade. Comprei uma casa simples, perto de uma pequena colina, onde, segundo os moradores, ninguém subia depois do pôr do sol. Diziam que coisas ruins rondavam por lá, mas eu sempre achei que fosse lenda de gente supersticiosa. Na minha primeira semana, tudo correu bem. Mas numa quinta-feira à noite, por volta das 22 horas, ouvi um uivo vindo da direção da colina. Era agudo, longo, diferente de qualquer animal que eu já tivesse ouvido. Fiquei imóvel, com o som ecoando na minha cabeça. No dia seguinte, perguntei à vizinha, Dona Elza, se era comum ouvir uivos por ali. Ela ficou pálida e respondeu apenas, se ouviu, não volte a sair à noite. Na noite seguinte, de novo o uivo, mais próximo. O som parecia vir de dentro da mata, mas havia algo humano naquele som. Decidi espiar. Peguei uma lanterna e fui até a beirada da trilha que levava à colina. Mal entrei alguns metros, ouvi galhos estalando e uma respiração pesada. A lanterna começou a falhar. Senti um cheiro forte de enxofre e ferro velho. E então, a luz acendeu por um segundo. Aquilo estava a poucos metros de mim. Tinha olhos amarelos, corpo coberto por pelos escuros e uma mandíbula que parecia não pertencer a nenhum animal da terra. Corri sem olhar para trás. Desde aquela noite, os uivos continuam. Mas agora, eu nunca mais fico fora de casa depois do anoitecer. Trabalho com entregas noturnas em uma região rural do sul do Brasil. Estava voltando por uma estrada de terra conhecida como Caminho da Serra Escura, uma via que ninguém usa depois do entardecer. Dizem que muitos carros quebram ali sem explicação. Eu nunca acreditei muito até aquela noite.
Eram mais ou menos 23 horas quando o motor da van começou a falhar. Desliguei, religuei, nada. Luzes piscando, rádio chiando. Saí para verificar. O nevoeiro era denso, mal dava para ver 2 metros à frente. Quando abri o capô, ouvi algo passando por entre os arbustos. Alto, pesado. Meus pelos se arrepiaram. Voltei para dentro da van, travei as portas e fiquei em silêncio. De repente, algo bateu na lateral do veículo com força. Um arranhão profundo riscou toda a lataria. Vi, pelo vidro, uma silhueta. 2 metros de altura, pelos escuros, olhos como brasas. Aquilo se movia em 4 patas, mas se erguia como um homem. Fiquei ali, em pânico, por mais de 1 hora. Quando amanheceu, tudo estava calmo, mas os arranhões na van e o cheiro de podridão no ar eram provas de que aquilo foi real. Desde então, mudei de rota, e toda vez que ouço falar em lobisomens, lembro do som das garras raspando o metal da minha van. Meu avô sempre dizia para a gente fechar bem a casa nas noites de lua cheia. Ele morava em uma fazenda no interior do Paraná e era um homem sério, de poucos sorrisos. Quando eu tinha 12 anos, passei as férias de julho com ele. Foi naquela época que descobri o motivo daquelas recomendações. Na segunda noite de lua cheia, acordei com um barulho no telhado. Parecia alguém andando com botas pesadas, mas eram passos irregulares, como se arrastassem algo. Me levantei assustado e fui até a sala. Meu avô estava sentado na poltrona com uma espingarda nas mãos, olhando fixo para o teto. Não faz barulho e não chega perto da porta, ele disse sem virar o rosto. O som se intensificou. Arranhões, uivos abafados e um cheiro de carne apodrecida invadindo a casa. O telhado rangeu como se fosse ceder. A coisa ficou ali por horas, até que, por volta das 4 da manhã, tudo ficou em silêncio. No dia seguinte, havia marcas de garras na madeira e sangue seco escorrendo de uma das telhas. Nunca entendi como aquilo não nos atacou. Talvez meu avô soubesse. Talvez ele tivesse feito algo antes, mas ele nunca quis falar sobre o que era. Só dizia: lobisomem não é lenda, é castigo para quem carrega maldição no sangue. Certa vez, me aventurei por uma trilha pouco conhecida na Serra da Canastra. Estava sozinho, com uma mochila leve, só querendo passar o fim de semana acampando e tirando umas fotos da natureza. O dia foi tranquilo, mas ao entardecer, uma névoa espessa começou a descer pelas árvores. Algo naquela atmosfera parecia errado, como se a floresta tivesse segurando o fôlego. Enquanto procurava um bom lugar para montar a barraca, ouvi uma risada infantil. Vinha de dentro da mata. Segui o som, acreditando que havia mais alguém por ali. Logo avistei uma menina parada no meio da trilha. Ela estava descalça, usando um vestido claro, e os olhos eram escuros demais, como se não refletissem a pouca luz que restava. Perguntei se ela estava perdida, mas ela apenas me encarou e apontou para dentro da mata, em silêncio. Hesitei, mas algo em mim me forçou a seguir. Conforme me afastava da trilha, a mata se fechava e o ar parecia mais denso. O som da risada se afastava, me puxando para um ponto cada vez mais escuro, até que tudo ficou em silêncio. Um cheiro forte invadiu o ar. Era azedo, quase como sangue e terra molhada. Meus instintos gritaram para que eu voltasse, mas meus pés estavam pesados.
Foi então que ouvi algo grande se movendo entre os galhos. Não era passo de gente. Era arrastado, animalesco. Olhei ao redor, tentando entender. Vi uma sombra passar rápida demais. Não era humana, era alta, quadrúpede. Mas o movimento tinha algo de bípede também. Uma criatura coberta de pelos, olhos amarelos, refletindo como os de um animal na noite. Só que havia uma consciência naquele olhar. Algo maligno. Tentei correr, mas tropecei em uma raiz grossa. No chão, mal pude me virar antes de sentir uma presença se aproximando. A criatura soltou um rosnado grave que vibrou no meu peito. Fechei os olhos esperando o pior. Mas então, o som cessou. Abri os olhos devagar. Nada ali. Só o vento balançando as árvores. Fugi dali sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela trilha. Mas às vezes, em noites de lua cheia, juro que ainda ouço aquela risada infantil ecoando dentro da minha cabeça. Trabalho como guia turístico em uma região montanhosa de Minas. Certo dia, levei um pequeno grupo para uma trilha que termina em um mirante espetacular. Era fim de tarde quando começamos a retornar, mas um casal resolveu ficar para tirar mais fotos. Pedi que não demorassem e segui com os outros. Enquanto esperávamos perto da entrada da trilha, o tempo virou repentinamente. Nuvens pesadas cobriram o céu e uma ventania forte começou a soprar. Foi quando ouvimos um urro que cortou o vale. Não era som de onça nem de lobo, era algo mais profundo, gutural, que parecia vir de uma garganta que jamais deveria emitir som algum. Corri trilha adentro para buscar o casal. Encontrei a mulher sozinha, chorando, com as roupas rasgadas. Ela dizia sem parar que ele mudou. A princípio achei que falava do namorado, mas logo percebi que ela estava em estado de choque. Ela contou que o namorado começou a agir estranho, com os olhos ficando vermelhos e a pele mais escura. Achou que fosse algum tipo de reação alérgica ou alucinação, até que ele caiu no chão, se contorcendo. Ela tentou ajudá-lo, mas algo o tomou. Os braços cresceram, os dentes se alongaram e pelos brotaram de toda parte. O que se ergueu não era mais o namorado dela. O bicho correu mata adentro, como se estivesse caçando algo. A deixara viva. Não sabíamos o que fazer. Liguei para o resgate e conseguimos sair dali, mas o homem nunca foi encontrado. Desde então, toda vez que passo por aquela trilha, sinto como se algo estivesse observando do alto das árvores. Um par de olhos famintos, esperando escurecer de novo. Era madrugada quando precisei voltar para casa depois de um plantão. Peguei a estrada de Pedra Branca, um atalho pouco usado por ser mal iluminado e cheio de curvas. Sempre achei aquele caminho sinistro, mas o sono me fez arriscar. Na metade do trajeto, vi algo atravessando a pista. Pensei que fosse um cachorro, mas era grande demais. O farol iluminou uma criatura peluda, andando ereta, com o corpo todo coberto de pelos negros. Seus olhos brilharam em amarelo por um segundo, antes de desaparecer na mata. Acelerei o carro com o coração batendo forte. Mais à frente, um guincho agudo rasgou o silêncio. O som vinha de todas as direções, como se me cercassem. Foi então que o motor falhou. O carro morreu ali mesmo. Tentei dar partida, mas nada. Peguei o celular, sem sinal. Ouvi passos, pesados. Lentamente, algo se aproximava,
A vegetação ao lado do carro se moveu. Segurei a chave como se fosse uma arma. Quando olhei pelo retrovisor, vi a sombra, alta, quase tocando o teto do carro. Seus olhos brilhavam na escuridão e o som de sua respiração enchia o silêncio. Sem saber o que fazer, gritei, um grito desesperado. E como se fosse efeito do susto, o motor voltou a funcionar. Engatei a marcha e fugi dali como nunca havia feito antes. Nunca mais passei por aquela estrada. Depois daquela noite, descobri que outras pessoas relataram ver algo semelhante. Dizem que é uma maldição antiga que ronda aquele trecho, e sempre nas noites sem lua. Cresci em um vilarejo no interior da Bahia. Aos domingos, a rotina era sempre a mesma. Missa cedo, almoço em família e cochilo à tarde. Mas naquele dia, algo fugiu do padrão. Estava deitado na rede quando ouvi um grito vindo de trás da igreja. Não era um grito comum. Era um urro profundo, que arrepiava até o osso. Fui até lá pensando que alguém podia estar machucado. Atrás da construção, onde fica o cemitério antigo, o ar parecia mais frio. Vi pegadas enormes marcando o chão de terra, como de um cão gigante, mas com formato quase humano. As marcas iam até uma das tumbas mais velhas. Fiquei parado tentando entender quando ouvi o barulho. Um rosnado baixo, abafado, vindo de dentro da sepultura. Corri sem olhar para trás. Chamei meu tio, que era sacristão, e voltamos armados com lanternas e coragem. Não encontramos nada além das pegadas, mas naquela mesma noite, as galinhas da vizinha apareceram mortas, todas degoladas, como se algo as tivesse matado apenas por prazer. Um cachorro sumiu. Depois, uma mulher jurou ter visto uma figura alta e peluda andando de quatro na estrada de terra. Nosso povoado nunca mais foi o mesmo. Às sextas-feiras, as pessoas trancam as portas antes do pôr do sol e evitam sair de casa. Dizem que a maldição voltou e que ela vive atrás da igreja, esperando o momento certo para voltar a caçar. Trabalho com fotografia de natureza e, em uma de minhas expedições, encontrei uma trilha esquecida na divisa entre Goiás e Mato Grosso. A floresta era densa, mas algo naquela trilha me chamava. Segui por horas, até que encontrei uma cabana velha, feita de madeira escura, parcialmente tomada por raízes. Bati na porta, mas ninguém respondeu. A curiosidade falou mais alto. Entrei. O lugar parecia abandonado há décadas. Em cima da lareira, vi fotos antigas. Em todas, havia um homem, alto, de feições duras e olhos penetrantes. Em uma das imagens, ele aparecia ao lado de um animal enorme, meio lobo, meio humano. Folheando um caderno empoeirado, descobri anotações sobre transformações, luas cheias e controle da mente. As últimas páginas falavam de uma dor insuportável, de garras crescendo e da fome que nunca passava. Foi quando ouvi passos no andar de cima. Subi devagar, a câmera tremendo nas mãos. No quarto, vi uma gaiola destruída e marcas de unhas nas paredes. Um cheiro forte de terra e sangue tomava o ar. O som dos passos aumentou. Não pensei duas vezes. Corri para fora e segui pela trilha, sem parar. Quando contei a um morador da região, ele apenas disse para eu nunca mais voltar ali. E me deu um conselho que carrego até hoje. Se estiver na floresta e ouvir algo andando de 2 e 4 patas ao mesmo tempo, corra, porque
que o que vive lá não é mais humano. Sou radialista em uma cidade pequena do Paraná. Uma madrugada, enquanto fazia meu plantão na rádio, recebi uma ligação estranha. A voz estava trêmula, ofegante, dizendo que havia algo perseguindo sua casa, que não era um homem, mas andava comum. Pedi mais detalhes, mas a ligação caiu. Minutos depois, os equipamentos começaram a falhar. O sinal da transmissão ficou distorcido. Sons guturais saíam pelos alto-falantes, misturados com estática e algo que parecia um rosnado. Assustado, saí do estúdio e fui até a antena. No caminho, senti um cheiro forte de ferro, como sangue. A vegetação se movia, mas não havia vento. Vi olhos refletindo a luz da torre. Eles me observaram por alguns segundos, depois desapareceram no mato. Voltei para o estúdio e travei as portas. Tentei retomar a programação, mas o áudio da ligação voltou sozinho, misturado aos sons que ouvi antes. Na gravação, dava para escutar nitidamente o grito da criatura, seguido de silêncio absoluto. Desde aquela noite, toda lua cheia, interferências estranhas tomam conta da rádio. Já tentamos de tudo, mas sempre volta. Alguns dizem que o som atrai a coisa, que ela foi marcada por aquela transmissão e que agora está à procura de mais vozes para silenciar. Na cidade onde cresci, existe uma estrada esquecida chamada Linha Velha. Ninguém mais passa por lá, exceto alguns caminhoneiros que se perdem e nunca voltam. Quando eu era adolescente, apostamos quem teria coragem de ir até lá de bicicleta à noite. Eu perdi a aposta e aceitei o desafio. Era por volta de 8:30 da noite quando comecei a pedalar. Levei uma lanterna, meu velho Walkman e uma faca pequena, só para o caso de animais. A estrada era silenciosa demais. Nem sapos, nem grilos, apenas o som dos pneus no asfalto rachado. No quilômetro 17, vi algo à frente. Um homem parado, muito alto, com roupas rasgadas e o rosto coberto pela sombra do capuz. Reduzi a velocidade, mas ele não se mexia. Quando passei por ele, senti um cheiro horrível, como de carniça e ferro oxidado. Continuei acelerando o máximo que pude, mas o som de passos surgiu atrás de mim. Não eram passos normais. Era como se algo muito pesado corresse, ora sobre 2 pernas, ora sobre 4. Quando olhei para trás, a lanterna captou olhos brilhando em vermelho e garras, enormes garras. Pulei da bicicleta e corri pelo mato. Me escondi entre arbustos, tentando controlar a respiração. A criatura passou a poucos metros, peluda, com corpo de homem e cabeça de lobo. Cheirava o ar, procurando algo. Esperei horas até o dia amanhecer. Quando voltei, minha bicicleta estava destruída, como se tivesse sido esmagada. Contei a história para minha avó, que apenas disse: "Na Linha Velha, o tempo passa diferente, e o que vive lá não aceita visitas." Durante uma excursão com amigos para acampar em um parque florestal em Santa Catarina, decidimos fazer uma fogueira e contar histórias de terror. Já era quase meia-noite quando um de nós comentou sobre um bicho que atacava campistas em noites de lua cheia. Rimos. Ninguém levava a sério. A fogueira estava baixa quando ouvimos estalos na mata. Pensamos que fosse algum animal comum, até que o cheiro chegou. Forte, como de animal molhado misturado com sangue.
A escuridão em volta parecia mais densa. Silhuetas se moviam entre as árvores, rápidas demais para serem gente. De repente, um grito. Um dos nossos, que tinha ido urinar a poucos metros, desapareceu. Corremos até lá e só encontramos a camiseta rasgada e marcas profundas no chão. Pegadas. Não de lobo, não de homem, de ambos. Pânico se instalou. Tentamos fugir, mas a criatura nos cercava. Nunca vimos com clareza, apenas dentes brancos na escuridão e olhos que pareciam lanças vermelhas. Conseguimos chegar ao carro e acelerar sem rumo. Horas depois, em um posto de gasolina, um senhor nos abordou. Disse que já tinha ouvido histórias parecidas, sempre nas noites de lua cheia e sempre envolvendo jovens na floresta. Vocês deram sorte, ele disse, mas agora que ele sentiu o cheiro de vocês, vai procurar de novo. Em 1989, fui a um baile rural em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Era um evento tradicional, com músicas antigas e danças típicas. Mas aquela noite era especial. Era lua cheia e a cidade estava comemorando seu centenário. Havia um homem que ninguém conhecia, alto, de barba cerrada, olhos escuros e roupa preta. Dançava com uma energia estranha, como se estivesse em transe. Quando passou por mim, senti um frio súbito, como se o tempo parasse por um segundo. Durante a madrugada começaram os gritos. Um dos músicos desapareceu. Depois, o gerador caiu e a luz se foi. A confusão tomou conta e, em meio à escuridão, o barulho de garras arranhando madeira encheu o salão. Vi uma sombra enorme se mover entre as pessoas. Aquilo não era humano. Fugi com outros pela porta dos fundos. Lá fora, o céu estava limpo e a lua parecia maior que nunca. No topo de um celeiro, vi a figura. Corpo coberto de pelos, rosto distorcido e dentes demais para caber numa boca. Ele uivou e a noite pareceu se curvar. A cidade entrou em luto. Nunca se falou do que aconteceu, mas todos lembram do estranho visitante. Dizem que ele aparece a cada 100 anos, sempre em uma festa, sempre em noite de lua cheia, e que leva com ele os que dançam até o fim. Durante uma expedição fotográfica no sul do Paraná, próximo da divisa com Santa Catarina, encontrei por acaso uma vila pequena chamada São Domingos dos Campos. Não aparecia no GPS nem nos mapas atualizados. Os moradores eram poucos e extremamente reservados. Quase ninguém falava comigo, exceto uma senhora idosa que me hospedou em sua casa simples, mas acolhedora. Ela me alertou sobre a noite. Pediu que, quando a lua surgisse, eu trancasse portas e janelas e jamais saísse. Disse isso com uma seriedade que me deixou inquieto. Achei que fosse apenas superstição. Às 20h30, ouvi o primeiro uivo. Vinha das montanhas ao leste. Depois, mais uivos se seguiram, todos em sequência, como se respondessem uns aos outros. A vila mergulhou em um silêncio total. Nem cães, nem corujas. Apenas o vento e o som cortante de garras no chão de pedra. Olhei pela janela e vi moradores ajoelhados em posição de reza, mas com os olhos fechados e mãos tampando os ouvidos. Aquilo era um ritual. Foi então que vi a criatura. Alta como um poste, coberta de pelos acinzentados, andando sobre 2 pernas, com focinho comprido e olhos incandescentes.
Ela caminhava entre as casas como se inspecionasse. Quando chegou perto da minha janela, travei a respiração. Seus olhos passaram por mim e por um momento tive certeza de que sabia que eu era um forasteiro, mas não me atacou. Seguiu em frente, uivando. Pela manhã, a vila estava normal. Ninguém falava do que aconteceu. A senhora me disse apenas uma frase. Nós rezamos para manter o pacto. Você não deveria ter visto isso. Saí da vila o mais rápido possível. Meses depois, tentei reencontrar o local, mas São Domingos dos Campos não existia em nenhum registro oficial. E os uivos, às vezes, ainda ouço quando o vento sopra do sul. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir, se conseguir.